Boa tarde, boa tarde a todos. Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo mal, se tiver algum problema, vocês comentem aqui no chat que o nosso querido Diego Barros aqui da Biblioteca Central vai mediando o contato comigo, tá? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é professor Fernando de Assis Rodrigues. Eu sou professor na Faculdade de Arquivologia da Universidade Federal do Pará. Atualmente eu sou diretor da Faculdade de Arquivologia no mandato de 2020 e 2021 e eu vou contar um pouquinho aqui da minha história para vocês, para também introduzir por que nós fizemos tudo isso, tá? Eu sou formado em Sistemas de Informação pela Universidade do Sagrado Coração, no estado de São Paulo, e tenho mestrado e doutorado em Ciência da Informação. Eu sou doutor em Ciência da Informação, com um estágio pós-doutoral, né? Eu fiz um estágio de pós-doutoramento também em Ciência da Informação, especificamente sobre o tema de fundamentos teóricos de coleta de dados em serviços de redes sociais online. Então, portanto, eu tenho uma formação entre as ciências exatas e entre as ciências sociais aplicadas, né? O que também me habilita para conversar um pouco sobre ciência e tecnologia de uma forma um pouquinho mais ampla, né? Bom, eu agradeço à Biblioteca Central pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando com a comunidade, não só da UFPA, como também os interessados. É sempre muito bom, nessa época de sessão, poder ficar um pouquinho próximo de vocês, né? E encurtar a distância através das tecnologias de informação e comunicação. Também vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre a questão que essa fala que a gente combinou aqui na live, na verdade, ia ser oferecida no campus da UFPA, no campus principal da UFPA. Mas, infelizmente, por causa da pandemia do coronavírus, a gente resolveu mudar de estratégia. E para não ficar sem o evento, né, não ficar sem a fala, a Biblioteca Central me convidou para fazer isso de forma mediada pelas tecnologias, tá? Então, no futuro pode ser que, se a Biblioteca Central interessar, a gente volte a falar desse tema, mas um pouquinho mais próximo, ao vivo, aí no tete-a-tete com vocês. Tudo bem? Bom, o que foi combinado entre nós aqui de conversarmos um pouco, de uma forma bem informal, não é uma aula, mas sim só algumas exposições de ideias, falar um pouco sobre a elaboração de projetos de pesquisa e também de TCC, que é um tema recorrente e que os alunos sempre têm bastante dificuldade. Então, eu vou falar um pouco das minhas experiências que eu vivi ao longo desses 14, 15 anos de trajetória acadêmica e também vou passar aqui para vocês algumas experiências que eu vi de sucesso, né? A gente tem que reconhecer também o talento de todos, né? Então, ao longo aí desses 14, 15 anos de ciência, eu vi muitas experiências interessantes. Então, eu resolvi fazer um compilado para vocês sobre várias dicas, vários temas, várias estratégias que eu percebo que funcionam bem, tá? Se vocês verem que eu estou olhando aqui ao lado, é porque eu tenho um acompanhamento aqui do meu roteiro. Então, eu vou olhando para a câmera e também vou olhando aqui para o roteiro para poder acompanhar e direcionar o assunto com vocês aí da melhor forma, tá bom? Bom, essa apresentação ela está dividida em 3 partes. Uma primeira parte a gente vai falar sobre a preparação dos conteúdos, tá? Vamos falar um pouco sobre algumas estratégias, uma primeira etapa. Depois a gente vai falar especificamente sobre a preparação dos trabalhos de conclusão de curso. E depois, ao final, eu vou falar sobre as estratégias sobre montagem e elaboração de projetos de pesquisa. E aí, no projeto de pesquisa, especificamente, trata-se mais da preparação do material para ingresso em mestrado e doutorado em programas de pós-graduação. São experiências que eu tive tanto aqui como fora do país. Eu vou passar para vocês algumas estratégias que eu considero estratégias bem válidas e espero que cada um aí aproveite um pouco disso para as experiências que vocês vão passar nos próximos meses, nos próximos semestres ou até no próximo ano, tá bom? Bom, eu vou agradecer aqui a participação de todos. Eu estou vendo que tem bastante gente conectada, bastante gente falando na live. Eu vou ficar um pouco fora agora dos comentários para me concentrar. Agradeço também aqui a participação até dos
dos profissionais da Biblioteca Central. É sempre um prazer ver vocês aí em tema que é tão importante para a nossa comunidade acadêmica como a elaboração de redações científicas, de textos científicos. Bom, então eu vou fazer aqui 3 observações antes de começar a primeira parte, que são muito válidas porque eu estou falando para um público muito amplo, né? A primeira observação é a diferença da redação científica, da elaboração de TCC e da elaboração de projeto de pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, né? As áreas do conhecimento, elas têm as suas particularidades. É claro aqui que eu vou tentar me atentar a uma visão um pouco mais genérica, né? Nós temos aí desde projetos mais ligados a laboratórios, a prototipagem, até projetos puramente textuais, né? Então, claro, você vai adaptar essas ideias ao seu contexto e eu tenho pleno conhecimento que cada contexto tem sua peculiaridade, tá? O segundo ponto que eu vou falar para vocês aqui, a segunda observação, é com relação à diferença entre os tipos de TCC e os projetos de pesquisa. Então, se vocês pensarem um pouco aí nas áreas de conhecimento que vocês atuam, vocês vão reparar, conversando com colegas de outras áreas, que cada TCC e projeto de pesquisa exige um tipo de escrita e um tipo de resultado. Há projetos que vão depender mais de análises estatísticas e coletas de dados, há projetos que vão depender mais do projeto em si, da elaboração de um projeto prático ou prototipal, né, um protótipo, e há projetos que vão depender de revisões de literatura e elementos mais qualitativos, né? Por exemplo, uma revisão de vários textos já publicados, de vários livros já publicados, né? Então, essa fala minha tem consciência que existem essas diferenças e que você, claro, tem que se adaptar à sua realidade, né? Lembrando que a gente não pode também esquecer da questão do elemento de inovação e criatividade. Eu acho que a gente tem uma licença poética, desde que científica, respaldada por ciência, de atuarmos da melhor maneira possível, né? Hoje já se fala, até em algumas áreas, como por exemplo o domínio do audiovisual, em trabalhos de conclusão de curso no formato de vídeos, no formato de minisséries, de curtas, né? Então, essas estratégias podem ser válidas, mas você vai ter que adaptar à sua realidade. E uma terceira observação que eu vou falar para vocês que é algo recorrente, que eu vejo principalmente entre os mais jovens que chegam nos momentos de trabalho de conclusão de curso e de projeto de pesquisa, é o cuidado com relação ao rito científico, né? Eu acho que o discente ele tem que prestar mais atenção sobre o que é ciência e a diferença do texto científico para os demais textos. O texto científico ele exige um certo cuidado que é diferente dos cuidados que nós temos, por exemplo, com a redação jornalística, né? A ciência ela depende muito da possibilidade de nós replicarmos os estudos. Como assim? O seu trabalho de conclusão de curso, o seu projeto de pesquisa, ele tem que ter elementos suficientes no texto em que uma pessoa que nunca viu quem escreveu, nunca viu quem elaborou aquele texto científico, permita a essa pessoa que ela possa replicar o estudo, né? Existem áreas que são mais fáceis, é mais claro para certas áreas esse procedimento, por exemplo, a química, né? Principalmente a química em laboratório. Então você tem lá os materiais utilizados, a técnica utilizada, a metodologia, o método e os materiais, desculpa, o método e os materiais utilizados, a técnica, as características do ambiente e os resultados. Isso permite que uma pessoa de outro lado do planeta, se esse texto for escrito numa linguagem, num idioma que ela conheça, que ela replique esse estudo. Então você que é de uma área que tem uma dificuldade, como a área que eu trabalho, que é as ciências sociais aplicadas, lembre-se que o seu texto ele precisa ter os mecanismos estruturais, ou seja, textuais, que permita que uma outra pessoa leia e possa replicar esse estudo, que possa dar continuidade a esse estudo e que possa testá-lo em outras condições. Então você tem que ter um carinho, um cuidado muito grande no seu TCC e no seu projeto de pesquisa, para que aquela pessoa que está lendo, o leitor, ela compreenda aonde você quer chegar e como você quer chegar. Isso tem que estar muito claro.
antes de a gente começar até a falar das questões ligadas à preparação. Bom, recados dados, nós vamos passar então para a primeira etapa dessa live, que é a preparação antes de falar em TCC, antes de falar em projeto de pesquisa. Então, eu separei aqui 7 elementos que eu considero que sejam importantes discutir no momento de nós nos prepararmos para a escrita científica, né? Aqui no Brasil, nós estamos passando por um momento de um repensar sobre esses assuntos, até nos ambientes privados, nas instituições públicas e também na ciência. Em geral, no Brasil, a gente não tem ainda uma cultura de usar uma boa parte da carga horária na preparação antes da execução. E isso faz com que a execução seja muito longa. Então, trocando em outras palavras, nós temos que nos debruçar uma boa carga horária na preparação antes de começar a escrever qualquer coisa. Eu sei que muitas pessoas são ansiosas. Eu mesmo tenho um nível de ansiedade até que considerável. Mas nós temos que nos policiarmos de prepararmos antes da escrita. E isso eu vou colocar aqui algumas dicas para vocês. A primeira coisa que nós temos que pensar, que hoje tem um termo bonito que se fala, é o mindset do estudante. O que é esse mindset? É uma preparação do nosso pensar, do nosso agir, das nossas ações antes de começarmos a fazer um projeto. Então, em geral, todos os discentes, em geral, eles não são preparados para o momento do TCC. As disciplinas, é claro, que elas têm uma preparação. Muitos professores acabam pedindo, solicitando aos alunos para fazer artigos, principalmente aos alunos que são bolsistas de iniciação científica ou voluntários, preparação de resenhas, resumos, comentários interpretativos, planilhas estatísticas, algoritmos e assim por diante. Mas, na verdade, nós como estudantes, assim como eu já fui também um estudante, no momento que nós vamos começar o nosso projeto, a gente fica numa encruzilhada que a gente não está preparado, nosso pensar não está preparado em como projetar. E isso deve-se ao fato que o TCC ele exige muito mais do discente do que do docente. É um momento de solidão, de reclusão. O discente ele tem que ter espaço para elaborar sozinho. E muitas vezes ele se sente inseguro. Então, o primeiro passo que o discente tem que entender é que ele tem que se preparar mentalmente para esse momento. É um momento que ele vai ter que trabalhar 99% do tempo sozinho. Então, isso é muito importante, que vocês façam essa preparação mental, ou seja, façam essa mudança de mindset, como se fala hoje em dia, essa preparação mental para esse momento que vai ser diferente de toda a sua trajetória dentro da universidade. Se num momento você se via como aluno, sentado e sendo bombardeado de conhecimento, agora você vai ter que procurar o conhecimento necessário para a elaboração do seu TCC e do seu projeto de pesquisa sozinho, ou grande parte do tempo sozinho. Lembrando que o orientador, ele é orientador, ele orienta, ele não é coautor do seu projeto. Então, ele não tem obrigação de escrever com você. Ele tem a obrigação de orientá-lo a como escrever, direcioná-lo. Então, a carga maior fica no discente. Então, a primeira parte é você mudar o seu mindset, a forma que você encara. Você vai encarar sozinho, você vai ser o líder daquele projeto de pesquisa. Bom, o segundo ponto, que é um ponto que é recorrente entre os discentes, é os cuidados com relação à agenda. Você tem que ter um cuidado maior com relação a como você vai chegar àquele objetivo. Quando você está dentro da sala de aula, os cuidados com a agenda ficam sobre o docente, sobre a tutela do docente. E já os cuidados com a preparação de um projeto de pesquisa para um mestrado, para um doutorado. E com relação ao TCC, vai depender de você. Eu recomendo que você utilize uma agenda e coloque metas.
A gente vai voltar a falar das metas, mas coloque metas. Utilize uma agenda em papel, se você prefere o papel, ou utilize uma agenda digital, o iCalendar, o Google Agenda ou outros softwares que tem por aí. Mas utilize, coloque metas, coloque milestones, coloque metas durante a semana para você atingir. Não adianta você colocar lá, mês tal eu vou ter feito a introdução. Coloque metas diárias ou metas semanais de acordo com aquilo que você entende que é melhor para o seu local. Bom, outro elemento que eu também considero na preparação muito importante é a questão do foco e da disciplina. É muito importante ao docente ou candidato ao mestrado e doutorado a ter foco. E foco depende de atitudes somente sua. Não dá para a gente fazer uma pessoa focar só motivando-a. É claro que a motivação é importante, mas o foco só depende de você. Então, tenha consciência que vai ser uma fase na sua etapa profissional ou acadêmica que você vai depender muito do seu foco. E para você ter foco, você precisa ter disciplina. Existem certos hobbies que acabam dando disciplina para certas pessoas. E se você conhece uma delas, você deve reparar. Aquela pessoa que toca um instrumento musical, aquela pessoa que é um esportista, aquela pessoa que tem um hobby que exige disciplina, como por exemplo uma arte marcial, ela está mais acostumada com a questão do foco, porque ela tem disciplina. Então, se você não tem um hobby desse, eu indico você a se preocupar um pouco com relação aos temas de foco e disciplina, tá? Então, como você pode fazer isso? Volte naquela questão da meta. Não fique utilizando muito elementos de entretenimento. Por exemplo, streaming, leituras que não são necessárias, leituras em demasias para escrever. Lembre-se, o foco e a disciplina depende de você abrir mão de muitos momentos de lazer. Você vai ter que abrir mão de certos momentos de lazer. Não tem como. Exige isso. É um momento de muita retidão. Tá? Isso significa que você não tem mais que ter vida pessoal? De forma nenhuma. Escolha os momentos de vida pessoal e escolha os momentos que você vai se dedicar ao seu projeto, ao seu TCC. E isso, novamente, só depende do docente. Não dá para o docente ficar ligando à noite na casa de cada orientando e ficar falando, olha, você está estudando, olha, você não deveria estar agora no Netflix, nem com a televisão ligada, olha, você não deveria estar no YouTube. Tá? Então, tenha esse foco, essa disciplina. Há certas pessoas que precisam de mentoria, que é um outro tema que tem sido muito falado hoje em dia. O que é a mentoria? Às vezes você precisa bater um papo, você precisa expor as suas ideias para uma pessoa que não seja o seu orientador. Por exemplo, um amigo, um colega da sua sala, um veterano, uma pessoa da pós-graduação, uma pessoa que é do PET, do Programa de Educação Tutorial, um aluno que foi de iniciação científica. Faça essas mentorias, né? Pode ser até com um psicólogo. Às vezes a mentoria é muito mais uma questão psicológica, de você conversar com uma pessoa, expor suas dificuldades, do que às vezes por uma pessoa técnica. Não é obrigatório, mas essa mentoria é importante, porque às vezes você fica muito preso, muito focado, assim como um cavalo com arriado, né? Que você não consegue enxergar o óbvio, porque você está muito focado num local só. Então escolha uma pessoa para ser seu mentor. Escolha uma pessoa que você admira, uma pessoa que você sabe que tem conhecimento. É claro, não despeje os seus problemas em cima dessa pessoa. Apenas escolha uma pessoa para te guiar nesse processo. Pode ser o orientador. Depende muito de como é a sua relação com o seu orientador. Existem mentorias profissionais e existem mentorias pessoais, informais. O importante é você tê-la. Tá? Pode ser uma namorada, um namorado, um companheiro, uma companheira. Pode ser qualquer pessoa, desde que ela tenha, claro, elementos, subsídios para lhe auxiliar. Tá? Isso é um tema muito novo, mas eu vejo que funciona muito bem quando uma pessoa tem um mentor. Tá? E aqui nós não estamos falando de coaching.
Coaching é um outro elemento. Nós estamos falando de mentoria, de uma pessoa que possa te ajudar a organizar as suas ideias. Bom, eu falei já aqui desse ponto, mas acho que eu vou frisar. Quem poderia ser o mentor de um TCC ou de um projeto de pesquisa? Isso é uma questão muito pessoal, tá? Eu já vi de tudo. Eu já vi desde uma namorada, um namorado, um companheiro que atua, de repente, numa área correlata ou que tem bastante conhecimento acadêmico, como eu já vi pessoas que procuram um psicólogo, procuram um analista, procuram um colega, um veterano. Isso varia muito, depende de cada pessoa. Então eu não posso falar para vocês qual seria a principal mentoria. E há pessoas que o próprio mentor é ele mesmo, então depende muito. O importante é você ter isso claro, tá? Bom, um outro ponto que é importante na preparação é que muitas vezes o aluno ele chega no projeto de pesquisa e no TCC e ele quer escrever um texto extremamente erudito, extremamente rebuscado, né? E isso é uma faca de dois gumes, né? Um bom texto científico, uma boa redação, necessariamente não é aquela que usam termos extremamente eruditos, palavras extremamente difíceis de entender para a população em geral. Às vezes isso mais atrapalha do que ajuda. É claro que nós temos aquele colega que tem uma amplitude no vocabulário da língua portuguesa muito grande e consegue articular as palavras de uma forma muito bonita, muito elegante. Necessariamente isso não é o sucesso do trabalho dele. O trabalho dele pode ter essa linguagem e tem densidade acadêmica. Mas existem casos que o trabalho é erudito, mas não tem densidade. E até às vezes esse aluno não entende. Fala, poxa, está tão bem escrito. Mas o texto está bem escrito, com palavras eloquentes, mas que não tem profundidade metodológica ou profundidade nos resultados suficiente. Então lembre-se, um trabalho bem escrito é um trabalho direto, objetivo, e que tenha foco, e que resolva os problemas, que atenda os objetivos, verifique os objetivos e verifique se foi atendido ou não. Tá? Então, escrever bem não necessariamente é escrever um texto rebuscado. Tá? É claro que isso tem as devidas ressalvas, né? Existem textos com um jargão extremamente acadêmico e que é muito bem escrito e que tem uma profundidade acadêmica muito grande, uma profundidade científica muito grande, tá? Bom, e o último ponto na preparação que é muito importante e só depende de vocês é a preparação do fundo, do pano de fundo, do background, né? Se você não conhece a área que você definiu, que é o tema que você quer fazer o projeto ou TCC, você precisa estudar, você precisa ler. Se você não conhece o tema, você conhece a área, mas não conhece o tema, você precisa ler. Bom, aqui vamos fazer duas divisões. No caso de quem está fazendo TCC, você conhece a área, você ficou 4, 5 anos estudando aquela área. Às vezes você não conhece com profundidade o tema. Vá ler. Entre nas bases de conhecimento, Cielo, I3E, Explorer Library, Web of Science, Portal de Periódicos da CAPES, Google Scholar. Entre, leia os artigos, vá à biblioteca, retire os livros que tratam sobre essa temática, faça cursos na internet, no YouTube, cursos rápidos, tente entender os elementos. Você só vai conseguir escrever o seu projeto de pesquisa ou seu TCC se você conhecer a área e o tema. Para aqueles que estão fazendo projeto de pesquisa, às vezes você vai de uma área para outra, né? Eu, por exemplo, estava nas ciências exatas e fui para ciências sociais aplicadas. A primeira coisa que eu fiz antes de escrever o projeto de pesquisa foi ler os clássicos da área de conhecimento a qual eu estava interessado. Como eu poderia chegar num projeto de pesquisa de uma outra área do conhecimento se eu não conhecia os principais autores daquela área? Então, se você vai fazer um projeto de pesquisa para outra área do conhecimento, tente, no mínimo, conhecer a base mínima, a base principal daquela área do conhecimento a qual você pretende ingressar. Isso é muito importante antes de escrever o projeto. Senão você vai começar a escrever elementos que quando você chegar para apresentar o projeto de pesquisa, os professores que vão avaliar, a banca avaliadora daquele projeto de pesquisa, vai reconhecer que você não conhece
a base mínima para atuar naquela área. Então isso é muito importante, especialmente para quem vai fazer projetos de pesquisa. Bom, então aqui eu acabo essa primeira etapa. Eu vou falar um pouquinho sobre a segunda etapa dessa live, que trata-se sobre a elaboração de trabalhos de conclusão de curso. Tá? Eu não vou me ater aqui às questões mais ligadas aos conceitos da área de metodologia científica, mas vou tentar passar aqui alguns elementos para vocês importantes que eu vi aí na minha trajetória. Bom, o que significa um trabalho de conclusão de curso? Um trabalho de conclusão de curso, ele significa, trocando em miúdos, a exposição acadêmica que um discente vai fazer perante uma banca julgadora da área de conhecimento a qual ele atua, se ele tem capacidade de resolver, de pesquisar um fenômeno naquela área. Se ele tem capacidade de propor um problema, estabelecer objetivos para observar aquele fenômeno, aquele problema, se ele consegue identificar quais são os materiais e os métodos para atender aquele objetivo e tentar estabelecer um rito científico para chegar a resultados e a uma consideração final ou conclusão sobre aquele fenômeno. Esse é o objetivo principal do TCC. O que a banca julgadora tenta reconhecer no discente naquele momento? Se ele tem essa capacidade de trilhar sozinho através do rito científico. Se ele tem lá no mercado capacidade de estabelecer um problema, reconhecer uma estratégia, reconhecer um objetivo e desenvolver algum tipo de solução para resolver aquele objetivo. O TCC, ele não é só um elemento que auxilia o discente a ser um pesquisador, um cientista de forma coloquial. Não. Ele também dá bases para você conseguir resolver um problema no mercado de trabalho. Então, esse é o objetivo principal do TCC, de uma forma bem sucinta, tá, pessoal? Quanto tempo um discente demora para elaborar um TCC de qualidade? Varia. Mas nas ciências sociais aplicadas especificamente, eu tenho reconhecido que um TCC de excelente qualidade exige de 200 a 400 horas de trabalho. De 200 a 400 horas de trabalho. Isso significa que se você trabalhar no seu TCC 2 horas por dia, durante 100 dias, 3 meses e meio, você consegue fazer um TCC. Para alguns alunos, esse período é maior. Depende de 4 horas por dia, durante 3 meses e meio. Alguns cursos têm 1 ano para se elaborar um trabalho de conclusão de curso. Alguns cursos são só 6 meses. E alguns cursos não possuem TCC. Possuem um estágio, um TIO, algumas outras formas de reconhecer esses critérios. Para aqueles alunos que vão desenvolver um trabalho de conclusão de curso, lembre-se, coloque a meta, o pior cenário. Você vai ter que se debruçar mais ou menos entre 300 a 400 horas de trabalho. Para aqueles alunos mais experientes, que fizeram uma iniciação científica e já conhecem como funciona a redação científica, pode ser que esse tempo demore menos, como por exemplo 200 horas. Mas é uma média aqui empírica de uma observação de um docente. Entre 200 a 400 horas acaba saindo um trabalho de conclusão de curso de qualidade. Então não se engane, você vai ter que passar muitas noites e muitos finais de semana escrevendo, pesquisando, coletando dados, fazendo análises, estatísticas, desenvolvendo algoritmos, fazendo protótipos, testando, se frustrando muitas vezes. E claro que no final o que nós esperamos é que você consiga atingir com o mínimo de qualidade a pesquisa a qual você se prontificou a fazer como trabalho de conclusão de curso. Tá? Então, essa diferença entre o tempo mínimo e máximo para fazer um TCC de qualidade, ela depende muito das suas experiências como discente. Se você aqui que está vendo essa live está no primeiro, no segundo, até mesmo no terceiro ano, você ainda tem tempo para se preparar melhor para esse momento. O que você não pode deixar acontecer é ir só fazendo as disciplinas
e não se preocupando com esse momento do TCC. O importante é que durante o processo que você vai, processo de formação acadêmica, formação universitária, você se engaje na comunidade acadêmica para você aprender com as experiências dos seus colegas. E existem várias formas de você fazer isso. Você pode participar de um laboratório, você pode participar de um observatório, você pode participar de um grupo de pesquisa, de um grupo de leitura, de um grupo de estudo, de um projeto de extensão, de uma bolsa científica, de iniciação científica, de uma bolsa voluntária de iniciação científica. O importante é você ser proativo. A universidade e a Universidade Federal do Pará, ela tem esses mecanismos e que diariamente você vai receber, ou até semanalmente, diversas oportunidades para você se preparar. O que eu vejo é que alguns alunos que têm muita dificuldade, eles acabam não se engajando nessas atividades extra-sala de aula. E aí ele chega no TCC e nunca escreveu nenhum texto científico. E aí ele vai ter bastante dificuldade com a coleta de dados, em saber o que é um método, o que são materiais, o que é um universo de pesquisa, o que é amostra, o que é objetivo. Então, a universidade, ela oferece esses elementos para você. Só que você tem que ser proativo. Nenhum professor vai ficar pegando na sua mão, igual no jardim de infância, e fazendo você entrar num projeto de pesquisa forçado. É voluntário. Então, você tem que ter esse esforço. Isso ajuda bastante ao discente a chegar nesse objetivo, que é o TCC, de uma forma mais suave, não ser algo sofrido. Você tem duas opções. Você pode fazer isso ser um processo muito dolorido, como você pode fazer isso ser um processo suave. Fácil não é, mas suave pode ser. Outro elemento no TCC, antes de a gente começar a falar sobre especificamente elementos do texto, é a relação entre o orientador e o orientando. Como você deve conduzir a sua relação com o seu orientador? A primeira coisa é com cordialidade. O orientador seu, ele não é seu pai, ele não é sua mãe, e ele nem deve tratar você de uma forma paternalista, maternalista. Ele está lá para te cobrar que você faça um trabalho de conclusão de curso de qualidade. Afinal, também é o nome dele que vai como orientador naquele TCC. Então, muitas vezes, os alunos querem um pai, uma mãe. É claro que é muito gostoso quando nós temos uma pessoa que nos trata com carinho, mas isso não é obrigatório. O importante é que você reconheça que ele é uma espécie de chefe seu nesse processo e que muitas vezes ele vai te cobrar, ele vai passar um sermão em você porque você não está atingindo o objetivo. O que você deve compreender é que essa relação deve ser suave. Se ela não está dando certo, se você não consegue ter empatia no processo, o que eu recomendo é você ter uma boa conversa, com cordialidade, com respeito, com seu orientador. E se não está funcionando, você conversar com ele para ser da melhor forma, se continua esse processo, ou se você prefere que se troque de orientador. O orientador, ele entende também que certas relações não vão funcionar. É perfeitamente natural, pessoal. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, com defeitos e com qualidades. Às vezes, um excelente aluno e um excelente orientador não funcionam bem, porque nós somos de criações diferentes, de ideais diferentes, com valores familiares, religiosos, de vida diferente, e às vezes essa relação não funciona. E às vezes pessoas com ideais diferentes, com tradições diferentes, funcionam muito bem. Então, não existe uma fórmula mágica. O que você tem que ter é cordialidade, respeito e maturidade. Não adianta gritar, não adianta falar mal do orientador para todo mundo. Vá lá e tenha uma boa conversa. Tome um café, se você toma café, tome um café com o seu orientador. Chegue no final de uma aula, converse com ele, exponha os seus problemas, exponha os seus anseios. E se funcionar, muito bem. Se não funcionar, logo no começo, converse com ele. Reconheça que não está funcionando e tenha a maturidade de reconhecer que aquela relação não é boa para ninguém, tá?
Isso é muito importante. Afinal de contas, vocês aqui, discentes, já são maiores de idade e, portanto, são adultos, até na legislação. Então, sendo adultos, ajam como tal. Sejam adultos e reconheçam esse processo, tá bom? Não espere do seu orientador que ele vai cancelar essa relação. Você pode cancelar o processo você. E se precisar ficar mais um semestre, reconheça as suas falhas e isso é perfeitamente natural. Ninguém acerta o tempo todo, tá? Isso é muito importante. A gente reconhecer as nossas falhas são os momentos que nós mais crescemos como seres humanos. Bom, outro elemento muito importante na hora de elaborar o TCC é com relação aos estilos literários. Cada docente, cada pesquisador, ele tem um estilo literário, ele tem uma forma de escrever. E isso às vezes traz um pouco de problema, porque você escreve de uma forma, o seu orientador escreve de outra, e a banca escreve de outra forma. E não existe uma fórmula correta. Desde que seja um texto acadêmico e seja aceito que os objetivos são claros, justificativa clara, problema claro, hipótese clara, metodologia, materiais e métodos claros, resultados bem explicitados e considerações finais baseadas nos resultados, isso é um texto acadêmico. O que acontece às vezes é que você tem um estilo literário e o seu orientador tem outro. Então, tenha cuidado em reconhecer isso e tente explicar para o seu orientador que você escreve de outra forma. O seu orientador foi preparado para entender isso. Eu, por exemplo, tenho um estilo literário que um colega meu tem um completamente diferente. Mas nós reconhecemos um no outro que nós temos estilos literários diferentes e atingimos o objetivo que é fazer ciência. Isso é muito saudável. O que às vezes o aluno fica empacado, não consegue seguir, é que às vezes você quer mimetizar o estilo literário do seu orientador. Lembre-se, o seu orientador tem uma trajetória acadêmica muito maior que a sua. Então, às vezes, ele escreve de uma maneira muito mais fluida que você. Vá ler. Existem inúmeros livros para você ler sobre como elaborar um texto científico, uma redação. Vá lá e leia esse texto. Lá na preparação, faça uma leitura. Como fazer um texto científico? Como me preparar? Professor, eu tenho preguiça de ler esse tipo de texto. Faça um curso no YouTube. Existem diversos professores que deixam lá horas e horas de como escrever um texto científico. Isso é muito importante. É parte da preparação, tá? Isso é muito, muito importante. O que o seu orientador vai estar mais preocupado é se o texto está truncado, ou seja, se está difícil de ler, se a redação científica tem furos, tem brechas, mas o estilo literário depende de você adotar um estilo e ir fundo nesse estilo, de reconhecer que aquele estilo é o melhor para suas características. Bom, eu vou fazer uma passagem rápida, devido ao tempo aqui, a alguns elementos que são imprescindíveis no TCC. Bom, o primeiro deles é o problema. Todo TCC tem que ter um problema. O que é o problema? É uma frase, claro, fundamentada, né? Você pode ir escrevendo vários parágrafos para chegar num problema, contextualizando-o. Mas um problema é reconhecer dentro da sua área de conhecimento um problema. Por exemplo, as lâmpadas fluorescentes têm um gasto energético muito grande se comparado com outros elementos luminosos que poderiam ser usados como lâmpadas para a iluminação de ambientes. É um problema. O gasto energético de uma lâmpada. Por que tem esse problema? Discuta. Você vai discutir na justificativa. Justificar um problema. O que eu vejo muitas vezes é o problema sendo confundido com a justificativa e a justificativa sendo confundida com o problema. Então, elabore uma frase que necessariamente não precisa ser uma pergunta com interrogação, ela pode ser uma afirmação questionando. Elabore uma frase e a partir disso justifique o porquê que se deve ser estudado esse problema. Problema justificativo. Professor, eu não sei como fazer isso. Como que as pessoas fazem isso? Bom, de uma forma bem lúdica, nem se sabe se é verdade, Newton sentou debaixo de uma macieira e esperou uma maçã cair na cabeça dele para pensar no problema da gravidade.
É claro que é questionável, não se sabe se Newton fez isso dessa forma. Mas aqui, de uma forma de uma analogia, num tom de brincadeira, o problema exige que você fique pensando. Pense. Às vezes esses insights, ou seja, o serependismo, né, essa ideia, ela surge em momentos assim dos mais inusitados. Dormindo, tomando banho, conversando num bar, num botequim, dentro da sua igreja. Quando você estiver perto do TCC, eu indico você andar com um papelzinho e escrever rapidamente, em frases, essas ideias. Leve ao seu orientador, que ele vai ajudar você a elaborar um problema científico. Leve várias anotações. O orientador ele tem mais quilometragem de ciência. E às vezes ele vai falar, olha, isso aí é um problema. Vamos elaborar aí uma justificativa desse problema? Por que nós devemos estudar esse problema? Depois que você tiver o problema e parte da justificativa, ou até a justificativa como um todo, você pode levantar uma hipótese. Como você resolveria esse problema? Então, pegando aqui a questão da lâmpada, nós poderíamos usar diodo emissor de luz, LED, vários LEDs para substituir uma lâmpada fluorescente. Então, eu estou levantando uma hipótese, que nós poderíamos juntar aí 60, 70 LEDs e substituir uma lâmpada fluorescente. É uma hipótese. Vamos imaginar que ainda não existisse a lâmpada de LED. Então, isso é uma hipótese. Você levante uma hipótese. A hipótese é obrigatória no TCC? Não. Certas áreas sim, certas áreas não. Tá? Mas se você achar conveniente levantar uma hipótese a partir desse problema, faça. Faça. E aí você vai chegar no objetivo. Qual é o objetivo? Dentro desse problema, com uma hipótese, qual é o seu objetivo? Levante o objetivo. O objetivo bem escrito, ele não passa de 3 linhas, 4 linhas, 2 linhas. Ele deve ter um verbo no infinitivo que contemple aquilo que você tem como objetivo, o foco. Olha, o meu objetivo é compreender se a elaboração de uma lâmpada de LED pode substituir com a mesma qualidade um ambiente em questões de iluminação. Será que um ser humano consegue ter uma qualidade de iluminação suficiente no ambiente, substituindo uma tecnologia por uma outra? É um objetivo que você vai medir. Os objetivos específicos, eles são uma espécie de segmentação desse objetivo. São quais etapas você precisa estabelecer para chegar a esse objetivo. Entre 3 a 6 etapas. Existem certos orientadores que vão exigir 6 objetivos específicos. Existem certos orientadores que preferem ser mais sucintos. 2, 3, 4. O importante é você dialogar isso com o seu orientador e vocês estabelecerem um cenário que seja confortável para os dois. Uma coisa que eu vejo que é muito comum e é um erro categórico é colocar que a revisão de literatura, por exemplo, de um TCC mais prático é um objetivo específico. Não, ela é obrigada, ela não necessariamente é um objetivo específico do seu TCC. Você precisa fazer a revisão de literatura para falar sobre todo o contexto que antecede a sua pesquisa. Mas necessariamente, se você não está fazendo uma revisão bibliográfica, a revisão de literatura não é um objetivo específico. A não ser que ela é parte, foco principal do seu estudo. Olha, eu vou fazer um estudo que é o estado da arte sobre um tema. Portanto, eu vou fazer uma revisão bibliográfica sistematizada. Aí ela é parte dos seus objetivos específicos. Mas, em geral, a revisão de literatura é só um capítulo necessário para você chegar aonde você quer. Então, ela não é um objetivo específico. Tá? Converse com o seu orientador e determine se, de fato, o objetivo precisa ter a revisão de literatura. E aí, então, nós vamos chegar num dos temas que é extremamente complexo, que exigiria até uma outra live só sobre esse tema, e eu vou aqui só pincelar alguns elementos muito importantes que nós devemos discutir, que é a tal da metodologia.
tá? Qual metodologia eu devo escolher? Depende do problema que você quer observar, da hipótese que você levantou e dos objetivos que você tem. Um objetivo, ele pode ser estudado por diversas metodologias. Tudo depende do prisma, ou seja, do ângulo que você quer observar aquele fenômeno. Por exemplo, se você está fazendo um projeto de pesquisa ou um TCC, que vai observar o comportamento das crianças no momento de uma pandemia com relação ao estudo em casa. Você pode observar através de uma pesquisa-ação, uma metodologia que você vai estabelecer critérios, vai colocar em prática, vai pegar os resultados, rever as suas ações, colocar em prática, estudar os resultados, rever as suas ações, e você vai fazer um trabalho dessa forma. Como você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa baseada em formulários, como você pode fazer um estudo teórico, vendo que os outros autores falam sobre esse tema. Por exemplo, vamos supor que passou já um ano da pandemia, e aí você vai fazer uma revisão bibliográfica sobre tudo que foi falado sobre esse tema na educação, ou, por exemplo, na psicologia, ou, por exemplo, na filosofia, na sociologia, ou em todas essas áreas, fazer um estudo comparativo. Então, a metodologia vai depender muito do ângulo, ou seja, do prisma, do olhar que você vai ver aquele objetivo e aquele fenômeno e aquele problema. Então, o que você tem que fazer com a metodologia é conhecer as principais metodologias da sua área e estabelecer qual metodologia seria mais adequada a entender aquele fenômeno a partir do objetivo que você relatou que você quer trabalhar. Você tá vendo? Eu acho que agora está claro para vocês que uma coisa é dependente da outra. A metodologia vai depender daquilo que você quer observar, do objetivo que você propôs, do problema que você estabeleceu, da hipótese que você levantou. Tá? Um erro muito comum, me desculpe, um erro muito comum que eu vejo os alunos fazerem em TCC é querer explicar o que é aquela metodologia. Na minha opinião, como docente, é desnecessário você explicar para o leitor o que é aquela metodologia. Por exemplo, eu adotei um estudo de caso. Aí o primeiro parágrafo do capítulo de metodologia seu, você fica explicando. Para fulano, o estudo de caso é isso, é isso, é isso, é isso, é aquilo, ele tem essas características. Eu acho isso um tanto supérfluo. O importante é você falar que você vai utilizar um estudo de caso, que o estudo de caso seu, ele é o estudo de caso baseado nesses autores. Claro que os autores vão divergir o que é um estudo de caso. Então você delimita lá, olha, é o estudo de caso que fulano, ciclano e beltrano delimitou na minha área, ou seja, é esse estudo de caso, é essa metodologia. E aí você vai explicar o como você vai usar o estudo de caso. O como você vai aplicar aquela metodologia, aquele método no seu TCC. Então, não precisa ficar explicando o estudo de caso em si. É muito comum a gente ver aquela citação direta. Um estudo de caso é de acordo com fulano, tal, tal. Se a pessoa quer saber o que é um estudo de caso, ela vai ler um livro de metodologia, de método, ou daquele método. O TCC ele tem que explicar o como ele aplicou aquele método. A não ser que você esteja fazendo um TCC sobre metodologias e lá nos resultados você vai explicar o que é cada metodologia que você está estudando e vai propor uma nova metodologia, ou um novo método, ou um novo instrumento de pesquisa. Tá? Então, cuidado. Não caia na armadilha de querer ficar explicando uma metodologia, um método, a não ser que seja necessário você explicar o método para o leitor entender como você aplicou. Explicar, por exemplo, as etapas do método. Então você pode falar, esse método é dividido em 7 etapas, as etapas são essas, de acordo com o tal autor. Em cada etapa no meu trabalho, por exemplo, etapa 1, a gente vai investigar isso, na etapa 2 nós vamos ter esses instrumentos, na etapa 3 nós vamos fazer a coleta de dados dessa forma, esses instrumentos vão ser desenvolvidos dessa forma, na etapa 5 nós vamos utilizar um algoritmo, por exemplo, que é esse algoritmo, nessa linguagem, esse componente estatístico, e assim por diante. Aí faz sentido. O que você não pode cair é na armadilha de querer escrever um capítulo de um livro de metodologia ou de um método. Tá?
Bom, e no caso dos trabalhos de conclusão de curso que tem a etapa de fazer protótipos, né, de fazer algo prático, né, ou de fazer pelo menos algo de bancada, né? Bom, no caso desses TCCs que exigem um trabalho prático e que exigem um trabalho escrito, às vezes em conjunto, eu recomendo vocês a também trabalharem a questão da prototipagem. Reconhecer, por exemplo, qual técnica vocês estão utilizando, qual seria o método que vocês estão empregando no protótipo também, explicar como vai ser desenvolvido esse protótipo, quais são as etapas e assim por diante, tá? Um cuidado especial aqui, uma atenção especial, como é o meu caso quando eu era aluno de graduação, a minha graduação exigia tanto o trabalho de conclusão de curso escrito, quanto o desenvolvimento de um protótipo. Tome muito cuidado, porque às vezes você se debruça demais no protótipo, e o protótipo está excelente, e o trabalho escrito está muito ruim, e às vezes a sua nota na banca cai muito na defesa, porque o seu trabalho escrito vai junto e a pessoa não entende direito o que você fez, não conseguiu captar o problema, o porquê que você desenvolveu aquele protótipo, como ele auxiliaria na prática a desenvolver determinada área. Então tome um certo cuidado com relação a isso, tá? Eu particularmente também acho interessante vocês se preocuparem mais com relação aos materiais e métodos empregados do que estabelecer a metodologia em si. A metodologia é um guarda-chuva maior, ela é metodologia, ou seja, estudo dos métodos, né? Metodologia. Eu acho que no caso de um trabalho mais aplicado, preocupe-se em estabelecer qual é o método que você está empregando naquela pesquisa e quais são os materiais que você vai utilizar. Isso em ciências mais ligadas à área de humanas e à área de sociais é mais difícil, os alunos têm uma dificuldade, então eu sugiro vocês sentarem com seus orientadores para estabelecer esses critérios de uma forma clara. Hoje exige-se do discente que isso esteja muito claro, especificamente quando a gente está pensando em replicabilidade, ou seja, e daqui 10 anos alguém lê o seu TCC e conseguir replicá-lo, então isso precisa estar claro. Como que você fez essa pesquisa de campo? Qual método você utilizou? Quais instrumentos? Quais materiais? Como foi? Quais foram as etapas? E aí eu sempre uso com meus alunos, eu faço uma analogia para eles entenderem isso. Eu vou fazer aqui de uma forma mais rápida com vocês, que é como uma receita de bolo, uma receita da área da gastronomia. Se você quer fazer um bolo, você tem que ter uma receita. Vamos supor que você quer fazer um bolo de chocolate. Se você tiver só os materiais, por exemplo, você precisa de chocolate em pó, você precisa de açúcar, farinha, ovo. Se você não tiver as quantidades, já vai ser um problema. Então é muito bom você estabelecer os materiais e os quantitativos, os números, quanto de cada. Então, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa de campo, eu preciso falar qual vai ser minha amostra, qual percentual. Mesmo que isso no futuro, na qualificação, você reconheça que não vai conseguir fazer e mude. Mas você precisa saber quais são os quantitativos. Então vamos supor que você tem lá, você está fazendo uma receita de bolo, você tem os materiais que vão ser empregados e as quantidades. Eu posso colocar a farinha no forno para esquentar, eu posso bater o ovo cru com chocolate em pó, depois que a farinha ficar queimada, eu posso juntar a farinha com tudo isso, jogar num prato e servir e falar, é um bolo, tem todos os materiais com bolo, de um bolo de chocolate. Você não tem o método, você não tem o roteiro de como vai ser feito o bolo. Não adianta ter só os materiais empregados se você não tem o método. E não adianta ter só o método se você não tem os materiais empregados. É uma junção dos dois. A receita de bolo funciona porque uma cozinheira, um cozinheiro pode sentar, ler a receita, reconhecer os ingredientes, reconhecer o método, os materiais e o método, e sem conhecer a pessoa que desenvolveu aquela receita, replicá-la. Ciência é igual. Você tem que ter muito claro que a pessoa que lê o seu capítulo de materiais e métodos, ela tem que entender, assim como um cozinheiro lá na França vai entender uma receita de um paraense que está fazendo, por exemplo, um pato ao tucupi, um açaí na tigela, na cuia. Você pode explicar tudo isso nos nossos regionalismos aqui.
E lá na França, se ele tiver acesso àqueles materiais, ele vai reconhecer o método, ele pode fazer replicá-lo lá sem conhecer o cozinheiro que desenvolveu, o gastrônomo, seja lá se for gastrônomo ou cozinheiro que desenvolveu essa receita. Esse é o segredo dos materiais e métodos. Leve como uma receita. A pessoa não tem que te conhecer para entender como é a sua metodologia, quais são os materiais e métodos empregados. Ela tem que só ler seu texto e saber como você fez. E aí vem também a questão do universo de pesquisa e amostra. Qual universo de pesquisa que você vai estudar? Pense assim, vamos para uma outra área para ficar bem plural. Eu vou estudar o comportamento das estrelas de determinada grandeza na astronomia na Via Láctea. Legal, projeto lindo de astronomia. Você vai estudar, por exemplo, os efeitos gravitacionais de astros de uma determinada grandeza na Via Láctea. Ok, você vai ficar aqui até a 10.000ª geração da sua família estudando. Porque quantos sóis de determinada grandeza existem na Via Láctea? Esse é o universo de pesquisa. Você está preocupado com essas estrelas de determinada grandeza. O que você tem que fazer agora é determinar a amostra. Olha, eu vou pincelar uma amostra possível dentro de um prazo possível daqueles sóis de determinada grandeza. Você não pode confundir o universo de pesquisa com a amostra. Outro exemplo, eu vou estudar o comportamento dos discentes da UFPA. Nós somos em 40 mil? Você vai fazer uma entrevista com 40 mil alunos? Olha, eu vou estudar o comportamento de determinados dos discentes, mas vou pegar uma amostra, por exemplo, 30 alunos de cada área do conhecimento. 30 alunos de cada área do conhecimento, de cada curso de um instituto. Aí você vai determinar uma amostra a partir do universo de pesquisa. Tá? Então, o universo de pesquisa e amostra são coisas distintas. Ok? E aí, já quase terminando aqui a segunda etapa, vem o cronograma. Um erro comum que os discentes passam são cronogramas muito extensos, que são impossíveis de serem feitos, ou cronogramas que não são detalhados o suficientes. Lembre-se da preparação. O cronograma, você tem que estabelecer 15, 20 etapas para entender quanto de cada etapa de meses ou semanas você vai usar para elaborar cada fase. E elas podem ser interpoladas. Você pode ter uma fase que se termina e outra que se inicie antes do término dessa. Eu sugiro vocês procurarem o diagramas de Gantt e fazerem um diagrama de Gantt. Então coloque lá, coleta de dados vão ser tantos meses, elaboração do texto vão ser tantos meses, elaboração do texto de qualificação vai ser tanto tempo, entrevistas. Elabore. Você só vai ter isso claro quando você tiver uma metodologia, os materiais e o método claro. Então, depois que você fizer os materiais e métodos, que você discutir com o seu orientador e estiver muito claro, você vai ter muito claro o cronograma, quanto tempo vai demorar para cada elemento. E lembrando, pessoal, o cronograma é um cronograma inicial, é uma previsão. Ele pode ser alterado. O que você não pode é errar um cronograma assim. Vai demorar 6 meses e de repente demorou 2 anos. Aí tem alguma coisa errada na preparação, no reconhecimento das etapas. Tá? Mas um cronograma que estoura 1 mês, 1 mês e meio, para menos, para mais, 2 meses até, está dentro do escopo. O que não pode é ser uma coisa assim. Ele estourou 80% do prazo previsto, 120% do prazo previsto. Tá? E aí, os 2 elementos que eu vou falar com vocês com relação ao TCC finais são: o que eu devo entregar numa qualificação antes do TCC? Bom, isso depende da área de conhecimento, do curso, e também depende um pouco de quando a qualificação ocorre. Existem cursos que a qualificação ocorre poucos meses antes da defesa. E existem cursos que a qualificação ocorre até 1 semestre, 1 ano antes da defesa. Na qualificação, o que se espera é uma introdução, todos esses elementos que eu comentei com você, já muito bem definidos, e às vezes uma coleta inicial, ou seja, resultados preliminares do objetivo que você quer alcançar. Vou dar um exemplo do doutorado que eu fiz. No doutorado, eu ia analisar 3 serviços de redes sociais online. Na qualificação, eu entreguei a análise de um dos serviços à banca,
para eles avaliarem se os resultados daquela rede social online era interessante e o que eu poderia melhorar. Isso facilitou, porque no final do processo da qualificação, eles olharam todo aquele material, deram ótimas dicas. Eu revi essa coleta, eu revisitei essa coleta, coloquei todos os elementos deles que eles pediram. E aí, ao final desse processo, eu comecei a coleta e a estabelecer os critérios das outras redes sociais. Isso facilitou que eu não tive que refazer 3 coletas de dados. Então, eu fiz um ciclo completo de resultados, ou seja, eu coletei todos os elementos daquela rede, estabeleci um protótipo, apresentei os resultados daquele serviço de rede social online e apresentei na qualificação. E aí eles debateram os resultados dessa rede social. E aí no final eu falei, poxa, que legal, vou rever tudo isso. E aí vou fazer já focado na defesa as outras 2 faltantes. Isso fez com que o tempo de desenvolvimento para a defesa fosse muito menor. E uma dica que eu dou para vocês com relação à qualificação e à defesa são as questões de quem gosta de usar projeções como slides, apresentações de slides. Vai depender do tempo que você tem aí para apresentar, geralmente é de 20 a 40 minutos, máximo de TCC 1 hora. Se você tem 20 minutos para falar sobre o seu projeto, eu sei que é pouco, eu indico você a se apegar na qualificação e apresentar muito claramente os seguintes elementos: problema, hipótese, objetivo, objetivos específicos, justificativa científica, materiais e métodos empregados, resultados preliminares. Isso dá, eu sei que vocês estão vendo invertido aí, mas isso dá 7 slides, mais a capa. Referência, peraí, opa, que eu estou até confuso que eu estou em espelho. A capa e referência, 9 slides. Capas e referências. 9 slides. Para uma apresentação de 20 minutos, vamos supor que você coloque mais um slide ali de considerações parciais. 10 slides. 10 slides é mais que suficiente para uma apresentação de 20 minutos. Se você for fazer uma apresentação de 20 minutos e tiver 15 slides, você pode ter certeza que você vai estourar o tempo. Em geral, a gente começa os primeiros slides muito nervoso, começa a falar super rápido e no final a gente às vezes está falando mais lento. Então, geralmente a gente tira uma média de um discente, 2 minutos por slide. Slides de resultados, de metodologia demoram mais, então 10 slides para 20 minutos, contando capa, contando referência. Esses slides são rápidos, mas o slide de materiais e métodos ou metodologia é devagar. E o de resultados também é devagar. Então você vai fazer em 20 minutos. Algumas bancas, elas tiram um ponto dos alunos se eles estouram o tempo de forma contundente. Então, treine. Apresente para sua namorada, seu colega, seu parceiro, seus amigos, sua mãe. E mais legal ainda, se os seus pais não entenderam o que você está falando, não está claro para ninguém. Você tem que convencer pessoas que não entendem do assunto aquilo que você quer chegar, ao seu objetivo. É claro, a gente não vai falar de física quântica com naturalidade para uma pessoa que tem ensino médio. Mas tente se esforçar de passar, de transmitir a mensagem para pessoas que não conhecem o tema. Isso vai facilitar que a banca tenha a clareza completa daquilo que você está falando. Tá? Se não está claro para o seu namorado, seu parceiro, sua parceira, não está claro para ninguém. Tá? E também, lembre-se da etiqueta da qualificação e da defesa. Eu adoro andar de chinelo em casa. Eu adoro andar de short em casa. Mas não vá apresentar de short, de chinelo. Eu sei que pode parecer um tanto um discurso europeu aqui. Não precisa de terno. Não precisamos tirar nossos regionalismos. Você pode ir com uma camiseta toda florida, toda bonita. Mas tem uma etiqueta mínima. Né? Se no programa que você estuda, se na área do conhecimento que você estuda, as pessoas têm uma formalidade maior na banca, seja formal. Evite criar embates desnecessários. É claro que aqui nós estamos reconhecendo as características de cada comunidade, de cada tradição. Mas vai bem vestido na sua tradição. Né? Se você tem uma tradição bonita, vá bem vestido, vá com a melhor roupa que a sua tradição permita. Isso é muito importante para mostrar que você tem respeito àquilo que você está fazendo. Então vamos supor que você goste de vestidos floridos, bonitos. Vá bem vestida, vai com o vestido bonito, vá se sentindo bem com você.
tá? Agora, é claro que existe um rito mínimo. A gente não pode permitir, por exemplo, que a pessoa vá com elementos que naquela área não faz sentido, né? Então, se a sua área não tem essas problemáticas, maravilha. A área que eu atuo agora tem uma certa liberdade com relação a isso. Mas eu sei de outras áreas do conhecimento que tem uma predisposição a falar, nós exigimos certos comportamentos. Então, talvez nesse momento não é a hora de você, sendo avaliado no trabalho de conclusão de curso, de você querer embates desnecessários, entendeu? Eu acho que todo tipo de embate é válido, mas existem certos momentos que a gente tem que ser um pouco mais calmo com relação a isso e reconhecer que ali não é o melhor momento de criar certos embates que não são o foco. O foco ali é você ser avaliado pelo seu conteúdo. Então, vai lá com a roupa que você acha mais bonita, que se você se sinta bem com você, isso é muito importante, você se sentir bem com você. Não vai com uma calça super apertada, não vai com uma roupa que você não gosta da cor, vai do jeito que você acha legal, mas também tentando criar algum tipo de empatia com a banca, para ela também não achar que você não está nem aí com o processo, com o rito estabelecido. Acho que isso é importante, fica uma dica, porque querendo ou não, saibam, as pessoas têm defeitos, a banca vai ter seus defeitos, seus preconceitos, não estou falando de preconceito, mas sim de preconceitos. Então, se você está numa área que exige um certo comportamento, você sabe disso, vai lá, cumpra o rito, e aí depois que você se formar, você faz o que você bem entende, choque todo mundo. Não é momento de choque, é esse momento, tá? E aí, para finalizar, pessoal, um pouquinho mais rápido, só para a gente já estamos já quase no horário, vem a terceira parte que é complementar, que é relacionado ao projeto de pesquisa. Ah, me formei, quero fazer mestrado ou doutorado, né? Quanto tempo demora para eu realizar um projeto de pesquisa? Bom, um bom projeto de pesquisa, dependendo da sua experiência, vai demorar entre 100 a 300 horas para se fazer. Tá? Você vai ter que fazer uma revisão de literatura que talvez você não tenha, você vai precisar estabelecer esses critérios, estabelecer uma introdução consideravelmente densa e curta. Um projeto de pesquisa às vezes não passa de 15 a 20 páginas, 10 páginas. Então não é que ele tem que ser superficial, ele tem que ser denso e muito focado. Então entre 100 a 300 horas, dependendo da sua experiência. Tá? O que se espera de um projeto de pesquisa como ingressante ou potencial um candidato para um programa de pós-graduação? Bom, aqui eu vou falar da minha experiência como docente do programa de pós-graduação em Ciência da Informação aqui da Universidade Federal do Pará. Eu também faço parte desse corpo docente de professores da pós-graduação e acabo avaliando também os projetos junto aos meus colegas, projetos de pesquisa de candidatos que querem ser alunos de pós-graduação. O que a gente olha nos projetos é a capacidade de articulação científica que a pessoa tem, ou seja, se ela estudou aquela área, se ela leu os principais autores e trouxe na introdução, se todos aqueles elementos, igual eu falei no TCC, são suficientes, justificativa, hipótese, objetivo, cronograma, tudo isso se está condizente, e se a pessoa tem a capacidade de desenvolver esse projeto. Às vezes o projeto é excelente, mas é um projeto que demoraria 20 anos para se desenvolver, então, portanto, esse projeto precisaria ser modificado. É claro que esse projeto, por mais que ele tenha, às vezes, esse defeito de não ser possível ser desenvolvido em tempo hábil no mestrado, por exemplo, às vezes esse candidato é aprovado para entrevista, e aí a gente considera que esse candidato tem capacidade de resolver o projeto, e aí, depois de aprovado, acaba-se lapidando o projeto, diminuindo as expectativas do projeto para caber dentro de uma pesquisa de 2 ou 4 anos, se for o caso de um doutorado. Tá? Então, é isso que se espera de um projeto de pesquisa, essa capacidade de execuidade do projeto ser possível de ser executado. Tá? Quais são os elementos essenciais de um projeto de pesquisa? Uma introdução, sustentada por autores e por estatística da área ou correlata à área, com densidade suficiente, uma leve revisão de literatura da temática que você vai falar, ou seja, quem já estudou esse problema, um problema muito bem definido do fenômeno, objetivo muito bem definido que você vai falar,
Justificativa muito bem definida do porquê que essa pós-graduação deveria aceitar um candidato para estudar esse problema. Então não é justificativa assim, eu gosto do tema, eu trabalhei com o tema no meu estágio, na minha profissão. É uma justificativa científica. Por que a ciência deve resolver esse problema? Tá? Porque poderia se desmembrar em várias áreas do conhecimento, novas áreas, novos estudos, porque esse problema ele reflete no mercado, em não sabermos como atuar em certas ações, estratégias de negócio. Aí você tem que ver sua área e tem que ter o problema muito bem definido. Materiais e métodos já pré-definidos, como você vai executar isso, e um cronograma que seja possível de ser resolvido. Tá? E aí, eu vou falar para vocês aqui os erros mais comuns que eu já vi em projeto de pesquisa de pós-graduação. Chamar de pré-projeto. O projeto de pesquisa não é um pré-projeto, inclusive eu já cometi esse erro, não é um pré-projeto. Quando você está fazendo um projeto, é o projeto. E quando você está fazendo um mestrado, você vai gerar a dissertação. O pré-projeto é a sua preparação para o projeto. Quando você entregar esse documento como candidato de um programa de pós-graduação, você está entregando um projeto, tá? Não é um pré-projeto, tá bom, gente? Cronogramas impossíveis. Às vezes tem cronogramas assim que você olha e fala, isso é impossível de ser feito, de ser realizado em tempo hábil. Então, se você vem da área de exatas, você deve conhecer mais pessoas que conhecem essa questão de cronograma e sabe que, em geral, as pessoas tendem a exagerar no cronograma, achar que isso a gente resolve em 2 meses e no final demoram 6. Eu sempre falo para os meus alunos e meus orientandos que se você acha que vai resolver em 2, coloque em 3, 4 meses. Porque você está sendo extremamente otimista. E é claro que tem o desvio padrão, aquele aluno que é extremamente pessimista. Não, eu vou resolver em 1 ano. Não, você vai resolver em 4 meses. Tá? Então, cuidado com os cronogramas impossíveis. Cuidado com o projeto de pesquisa entregue como um candidato que está completamente fora da área. Às vezes o seu projeto é maravilhoso, mas ele é fora da área. Você está entregando esse projeto para um programa de pós-graduação que não estuda aquilo, ou que se estuda aquilo é com outro viés, é com outro olhar ao fenômeno. Então, cuidado. Por exemplo, eu recebi um projeto de pesquisa participando da banca do programa de pós-graduação em Ciência da Informação no ano passado, para ingressar nesse ano, que o projeto era muito bem escrito, mas não era de ciência da informação. Era um projeto com muito potencial de aprovação, mas em outra área, numa área voltada para outro elemento que eu não vou falar aqui por questões de privacidade ao candidato. Era um projeto muito bom, mas que deveria ser enviado para outra área. E aí até serve uma dica que não dá para desenvolver um projeto de pesquisa e enviar para vários programas de pós-graduação de diferentes áreas do conhecimento. Isso não funciona. Eu indico você a escrever o projeto para aquela área do conhecimento. E se você quiser, você pode, não é muito comum, mas entregar esse projeto em diversos programas de pós-graduação daquela área. Né? Eu não acho isso muito legal, mas é uma possibilidade. Tá? Também um erro muito comum de projetos de pesquisa é a necessidade para desenvolver o projeto de conhecimento de outras pessoas ou de um grupo que você não participa. Como assim? Eu vou fazer um projeto, eu vou entregar um projeto de pesquisa que vai desenvolver um protótipo de uma ferramenta de ensino e essa ferramenta vai ser gerada um app para celulares, para smartphones, e aí você vai ver o currículo Lattes dessa pessoa, ela não sabe fazer um aplicativo sequer para celulares. Aí na entrevista você pergunta, como que você vai resolver isso? A gente vai arranjar um grupo de estudo que vai desenvolver. Provavelmente o seu futuro orientador vai ficar com muito receio de aceitar você no programa, porque você não sabe desenvolver o app. E se esse grupo de pesquisa não aceitar desenvolver? Quem vai fazer esse projeto? Então, cuidado às vezes com um projeto de pesquisa que exige elementos que são de outras áreas ou que você não conheça. Cuidado. Eu já vi muitos projetos bons não serem aprovados porque os potenciais orientadores ficaram receosos de falar, essa pessoa tem um bom projeto, mas ela precisaria de
ou ter uma agência de fomento já pré-aprovada, por exemplo, uma bolsa de uma agência de fomento, e que ela pudesse contratar uma equipe. É muito complicado isso, tá, gente? Não, cuidado. Às vezes o projeto é bom, mas fique no ambiente teórico ou fique naquela zona de conforto, pelo menos no mestrado. Aí no doutorado você pode se colocar à prova e falar, não, aqui no doutorado eu vou fazer um curso disso e vou resolver esses problemas ao longo do projeto para desenvolver, e caso eu não consiga arranjar alguém para me auxiliar. Outra coisa também que é muito complicado eu preciso de financiamento para resolver esse projeto. Principalmente no momento que nós vivemos de vacas magras, de pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo recurso financeiro para desenvolvimento de projetos. Eu vou fazer uma nova vacina para o coronavírus. Legal. Quem vai bancar? Eu vou atrás do financiamento para esse projeto. No mestrado, se você mandar agora, de quanto tempo vai demorar para ser aprovado esse financiamento, se aprovado? Quanto tempo você vai ter para, de fato, sentar na bancada e resolver esse financiamento? Tem que tomar cuidado. Às vezes o projeto é bom, mas você não tem financiamento. Eu indico para alguns, para quem quer fazer projetos assim, você conseguir o financiamento antes de ingressar no programa de pós-graduação. Existem agências de fomento que liberam, deixam já em stand-by, deixam em pausa o financiamento, e você já coloca que esse projeto já tem financiamento aprovado por aquela agência de fomento e que já tem a verba pré-alocada para isso, tá? E o último elemento aqui dos erros mais comuns é o foco e o escopo aberto. Às vezes, o projeto de pesquisa quer resolver o mundo inteiro. Eu vou resolver o problema das redes sociais online. Tá, mas se fosse fácil assim, o Facebook ou o Google, com bilhões de dólares, já teria resolvido. Então, cuidado, às vezes, que o seu foco, o seu escopo está extremamente aberto. Ser cirúrgico não significa que o projeto é medíocre, que é um projeto comum. Às vezes, o ser cirúrgico, estudar um determinado fenômeno de uma determinada área, é muito mais interessante do que um projeto que quer resolver todos os problemas daquela área do conhecimento. Então, lembre-se, às vezes o menos é mais. Tente falar, olha, o meu projeto vai se debruçar nisso, tá? E aí, só para a gente fechar, pessoal, 2 elementos. Como você deve se preparar para uma arguição de qualificação e de defesa e também de entrevista no programa de pós-graduação? A primeira coisa, lembrar que todos os candidatos vão estar nervosos, todo mundo fica nervoso nessa hora. Se a pessoa não está nervosa, tem alguma coisa errada, porque é um momento de avaliação, todos os candidatos vão estar nervosos, então não se engane. Às vezes a pessoa não aparenta estar nervosa, mas está. O que você deve preparar ensaio. Peça para pessoas que conhecem aquela área fazer perguntas para você sobre esse tema. Tente articular as principais perguntas. As pessoas vão perguntar sobre a sua metodologia, sobre o seu objetivo, sobre a sua trajetória na entrevista. E na qualificação e na defesa, as pessoas vão perguntar sobre as questões do seu projeto. Como ele foi estabelecido, os problemas, se você não poderia melhorar aqui, se você não pensou naquilo lá. Então estejam preparados, sabe? Ensaie bastante. A questão é ensaiar mesmo, é como ir ao teatro. Para a pessoa apresentar uma peça, ela ensaiou várias vezes. Por isso que ela não erra na peça ou erra muito pouco. Então quanto mais você ensaiar, melhor. Ensaie na frente do espelho, com cronograma, grave a apresentação no seu celular, ensaie para sua família, para os seus amigos. Faça os ensaios para colegas de sala. O que o tempo permitir, você faça os ensaios. E para fechar, pessoal, a continuidade de um TCC é uma boa opção para um projeto de pesquisa de mestrado, doutorado? A resposta é depende. Na minha opinião, depende de 2 fatores. Se há algo mais para ser estudado daquele tema, geralmente o TCC ele tem um foco mais aberto e o mestrado mais fechado, ou seja, estuda algo mais cirúrgico, o doutorado mais ainda, algo mais cirúrgico ainda, um fenômeno muito específico. Então, às vezes, o seu TCC, você pode diminuir, falar, olha, no TCC eu estudei tudo isso, agora no mestrado eu pretendo estudar essa pequena parcela. E o segundo elemento que eu trago aqui para vocês pensarem é: você gosta do tema? Você gosta do tema do seu TCC?
Se você não gosta, não dê continuidade. Pesquisar, pessoal, é ser apaixonado pelo tema. Assim como você trabalhar num local que você não gosta, não rende, você não gosta do que você faz e não rende, se você não gosta do tema que você trabalha, não rende. Então, se o seu TCC você estudou porque você era jovem e depois descobriu que não era aquilo que você gostava, eu recomendo você fazer uma pausa e fazer um projeto de pesquisa para outro tema. Não continue, porque isso vai se tornar um fardo e você pode ficar doente, literalmente doente, por causa de estudar um tema que você não gosta, que você não tem prazer em estudar aquilo. Se você não tem prazer por aquilo que você faz, o que eu recomendo é você fazer um repensar, médio prazo e trocar de temática, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei. Agora nós estamos abertos aí a algumas perguntas. Eu tenho um mediador aqui que vai selecionar as perguntas, que é o Diego, ele não aparece, tá? Ele vai selecionar algumas perguntas aí, eu vou responder na medida do possível. Aquilo que eu não responder, eu vou tentar dar uma olhadinha no chat para que vocês deixaram lá. Vou tentar dar uma olhada nas perguntas. Eu vi que tem vários comentários. Vou tentar dar uma olhada e responder na medida do possível, ou vocês me procurem depois do coronavírus lá na UFPA, que eu vou ter o maior prazer em atender vocês, tá bom, pessoal? Bom, a Juliana está perguntando o seguinte: se no projeto de pesquisa é obrigatório inserir a fundamentação teórica. Juliana, o mínimo, tá? Não adianta você escrever 30 páginas de fundamentação teórica, mesmo porque você ainda não fez a fundamentação teórica da pesquisa. Você tem a fundamentação teórica do projeto. Sim, eu acho que é legal você colocar, mas de uma forma bem estadunidense. Eu recomendo você a ler alguns artigos que são elaborados lá em periódicos de muito renome em inglês. Você vai reparar que depois da introdução e antes das temáticas, às vezes tem uma fundamentação teórica muito sucinta, extremamente densa em citações, no sentido assim, fulano, ciclano e beltrano estudaram esse efeito, Beltrano, Ciclano estudaram tal coisa. Você dá pelo menos um escopo ao avaliador de quais foram as principais pesquisas que já foram desenvolvidas para fundamentar aquele projeto. Agora, por favor, não escrevam 15 páginas de fundamentação teórica, porque geralmente nem o avaliador vai ler isso, porque ele recebe muitos projetos e ele não vai ter tempo para ler. O Arley ou Varley, me perdoe se eu errei, Lira, coloca: o que é necessário para uma boa justificativa? Muito boa pergunta. Eu vou fazer uma inversão. O que não é necessário numa justificativa? Eu gosto do tema, eu tenho interesse porque eu faço estágio e reconheci que no estágio tem esse problema. Isso você deixa de lado. O que é necessário numa boa justificativa é você fundamentar por que se estuda isso, baseado em considerações e conclusões de trabalhos de outros autores. A gente chama isso de discurso de autoridade. Quer dizer, fulano, beltrano e ciclano destacaram os seus estudos que isso é um problema na área. Outro elemento que você pode colocar, Varley, é estatística. Fundamentar em dados. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que é um efeito moderno de ciência de dados, principalmente, você ir lá e falar: olha, o IBGE fala que tantos por cento da população não tem acesso a essa tecnologia. Olha, o Banco Mundial fez uma pesquisa e falou sobre esse assunto. A ONU, a Unesco, trazer essas estatísticas que são de órgãos consolidados, reconhecidos, não só no Brasil e fora do Brasil, justificando que o seu trabalho é válido. Quer dizer, existem problemas que a ONU fala que é um problema, que o Comitê Gestor da Internet do Brasil fala que é um problema, que o IBGE reconhece que é um problema. Então, discurso de autoridade e estatística. E aí, João? João está falando o seguinte: quais os critérios que se deve adotar para fazer uma boa discussão? É o subjetivo, né? Os critérios que eu acho que são os importantes, que não são subjetivos, é ter parcimônia, né? Ou seja, ser dosado em cada discussão. Não adianta você, olha, eu vou trazer uma discussão aqui com todos os conceitos desde a Idade Média sobre esse assunto.
Para quê? A não ser que você esteja fazendo um curso de história e está discutindo de fato a trajetória histórica de um determinado conceito, não sei, ou sociologia. Mas o critério que eu falo, que eu penso é o seguinte, ó, os objetivos. A discussão deve ser ter parcimônia, ou seja, você ter uma janela temporal que é importante para sua discussão e não pode ser diminuída, ou seja, sei lá, no meu caso é tecnologia, eu não vou discutir aqui desde o ábaco para discutir computadores, a não ser que eu esteja falando sobre a história da computação. Então, se eu estou falando sobre redes sociais online, eu posso fazer uma discussão, por exemplo, desde a primeira rede social online, e aí eu trago as definições. E é importante também destacar, João, uma coisa que é muito importante é sempre trazer 2, 3 olhares sobre o mesmo assunto e depois se posicionar com o olhar que o seu TCC ou sua pesquisa vai trazer, que ela vai se debruçar. Então vamos por lá, você tem definições do que são redes sociais online do fulano, o contraponto do Beltrano, aí tem uma terceira via, e aí você fala, olha, a partir dessas 3, aqui nessa pesquisa a gente está indo pela linha tal. Tá? Também não precisa trazer todas do mundo, porque senão você vai fazer uma discussão gigantesca, né, de 150 páginas, para depois fazer resultados que vão ter 20 páginas. Né? Então, ter essa parcimônia. Oi, Lilian, tudo bem? O fato das referências serem em inglês pesa mais no projeto ou no trabalho? Não, eu acho que isso aí é um pré-conceito que nós não podemos ter. Existem áreas do conhecimento no Brasil que são muito reconhecidas e mundialmente renomadas, como, por exemplo, a odontologia, que é uma área que é de reconhecimento, que o Brasil é vanguarda, e que trabalhos em português vão fazer muito sentido. Eu acho que aí, Lilian, cabe só uma ressalva, que é qual é a sua estratégia como profissional. Se você pretende, no futuro, fazer um doutorado fora do país, é bom que você já tenha uma base conceitual voltada para fora, tá? Por quê? Porque aí depois as pessoas que vão ler os seus trabalhos anteriores aquela programa de pós-graduação que você quer fazer, tem reconhecimento que você tem uma amplitude muito maior. Mas eu acho que é um tanto pré-conceituoso a gente falar que só as referências em inglês são as melhores. O que acontece, Lilian, de fato, é que os melhores trabalhos dos pesquisadores brasileiros acabam sendo publicados em língua inglesa, porque a língua inglesa é uma língua cientificamente universal. Se fosse o alemão, nós estaríamos discutindo o alemão aqui. Se fosse o mandarim, nós estaríamos discutindo o mandarim. Nesse momento que vivemos, a língua inglesa é a língua da ciência internacional. Então, acaba que os trabalhos em inglês têm uma qualidade, não que todos sejam assim, mas as principais divulgadoras científicas e os principais periódicos aceitam mais estudos em inglês e, portanto, é possível que esses estudos em inglês tenham um pouco mais de qualidade na sua pesquisa, mas isso não é uma regra. Existem periódicos na língua portuguesa, na língua espanhola, em outras línguas que são excelentes e considerados periódicos de excelência. Bom, o Davi está perguntando, e aí, Davi, tudo bem? Eu posso fazer um estado da arte na justificativa para mostrar a escassez do estudo? Davi, o estado da arte exige esse conceito de estado da arte não é minha área de atuação, tá? Mas o estado da arte, até onde eu sei, ele pressupõe uma exaustão completa sobre o tema. Por exemplo, você vai estudar o estado da arte de um determinado conceito, exige que você se debruce ao máximo. Eu acho que não cabe numa justificativa. O que você pode fazer é, eu estou aqui mostrando vários elementos, vários pontos de estatísticos e através de conclusões de outros trabalhos que fala que esse estudo aqui é escasso. Tá? Isso aí também, muito boa pergunta, Davi, é o seguinte, às vezes a gente tende a querer vender o peixe, né? Eu quero mostrar que é escasso. Você pode colocar lá, olha, de acordo com fulano, ciclano, beltrano, esse fenômeno deve ser melhor observado, não é observado na nossa área ainda de uma forma contundente, é algo contemporâneo, é um arte nouveau, é novo, né? Ninguém estuda. Mas não precisa fazer um estado da arte, que é um tanto muito ousado, né? E também vai ficar muito longo. E se o seu caso é projeto de pesquisa, você tem que ser mais direto. Você já põe lá, segundo fulano, beltrano e ciclano, essa área, essa temática ainda não é bem abordada na área.
Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Sempre bom ter esse feedback. Pessoal, se tiver críticas também, não só elogios, quero ler todas, tá? É sempre muito bom a gente crescer com esses comentários, tá? Gente, obrigado por todos os elogios. É um prazer conversar com vocês. Eu tô com muita saudade de dar aula. Sempre um prazer, gente. Obrigado, Lorena. Obrigado, Nelma. Nelma é minha aluna, tá? Obrigado. Gente, eu espero que eu tenha passado aqui para vocês de uma forma muito leve, muito ainda superficial. É uma área que existe muito estudo, muita prática. Volta a rever aquela aula de metodologia lá do seu professor. Que chato, né? Agora vai fazer diferença pra caramba. Eu espero que todo mundo tenha bastante maturidade para chegar no TCC e no projeto de pesquisa. Eu desejo sorte para vocês. Lembrem-se, não precisa ser doído, pode ser suave, mas vai exigir que vocês tenham maturidade, responsabilidade, foco e disciplina, tá, pessoal? Um abraço a todos vocês. Espero, Biblioteca Central, foi um prazer. Espero poder contribuir mais com vocês aí em outras temáticas, tá bom? E nos vemos aí no FPA quando pudermos, né, pessoal? Juízo a todos no coronavírus, fiquem em casa. Tchau, tchau.